Bem, então, na nossa aula de hoje, né, boa noite para quem eu ainda não vi, né, que chegou aí. Mas na aula de hoje, o que que nós vamos fazer? Nós vamos continuar o nosso assunto da aula passada. Que na aula passada nós iniciamos, né, mais um método de avaliação de investimento, que é o método da equivalência patrimonial. Então, nós já vimos mais ou menos na prática, que eu dei para vocês aí alguns exemplos, né, de como funciona a equivalência patrimonial. E é muito simples, gente, a equivalência patrimonial não é complicada de se fazer, né? Só tem um único assunto que a gente vai precisar inserir hoje, né, no tema da equivalência patrimonial, que é importante para a gente quando a gente estiver tratando de lucro nos estoques, né? Que eu ainda vou explicar para vocês como que vai funcionar. Então, na aula de hoje, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pouco da parte teórica, mas na verdade não é teórica, né? E na verdade nós vamos ver a parte da legislação sobre esses elementos que são a equivalência patrimonial. Então, nós vamos ver, né, com mais detalhe, quando que eu vou considerar uma empresa, né, como coligada, como controlada, se ela tem participação direta, se ela tem participação indireta, se ela tem influência significativa dentro daquela organização ou não, né? E nós vamos ver também sobre a questão como que a gente trata a equivalência patrimonial quando a empresa que a gente tem participação, que ela tem lucro e ela tem prejuízo, e especialmente quando essas empresas que têm transações comuns entre elas ali, quando uma vende para outra, né? E aí a gente tem um lucro ali escondido dentro dos estoques. Então, é esse que vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, como a parte teórica ela é um pouco mais extensa, eu não sei se a gente vai conseguir repassar toda ela, né? Eu vou tentar passar todos os pontos que são mais importantes que vão influenciar na prática, né? Da nossa atividade, para a gente poder chegar até a parte mesmo que a gente vai trabalhar o lucro nos estoques, para que vocês consigam fazer um exercício que eu preparei para vocês, tá? Então, vamos lá então para a gente poder não perder tempo, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente, como sempre, deu dúvida, não entendeu, né? Vocês, por favor, me parem, né? Me acionem aqui para a gente poder esclarecer a dúvida, tá? Beleza, gente? Então, olha só, até na semana passada a gente viu aqui, né, essa questão da avaliação dos investimentos, né, lá pelo método de equivalência patrimonial, e como que a gente faz essa contabilização, né, desses investimentos. E aí hoje nós vamos ver a parte mais legal dos normativos, a parte mais teórica, como eu falei com vocês, tá? Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Então tá. Gente, quem que por um acaso não conseguir ver, sai, entra de novo, tá? Para poder ver, para poder conseguir enxergar. Se não conseguir enxergar, depois me fala no privado. Vou mandar hoje, de qualquer forma, todos os slides para vocês. E também a gente tem aí o nosso link da aula que eu mando para vocês toda semana, né? Mas o importante é acompanhar e fazer as atividades que eu vou passar aí para vocês, tá bom? Então, gente, só recapitulando aqui, né? Nós vimos na semana passada sobre essa questão da equivalência patrimonial, e a principal lei, né, que vai tratar do assunto daí da equivalência patrimonial é a Lei 6.404, né, no artigo lá 248, tá? O que que acontece? A partir da lei, o que a própria Lei 6.404 ela vai trazer, dentro das normas brasileiras de contabilidade, que são as NBCs, né, aqui, né, Norma Brasileira de Contabilidade, o que o CFC fez? Ele foi tratando, né, desses assuntos
a partir dessas normas brasileiras de contabilidade. Então, o que a gente vai tratar especificamente mais essa 15 aqui, que são as combinações de negócio, que a gente vai falar agora sobre equivalência patrimonial, e logo em seguida nós vamos falar das combinações de negócio, fusão, cisão, o que que é, tá? Que vai estar tudo dentro desse mesmo escopo, do mesmo escopo. Mas em tela, eu trouxe aí para vocês os principais normativos que vão tratar do assunto do método da equivalência patrimonial. Então, um dever de casa para vocês, né? Nós não vamos passar uma por uma disso aqui, nós vamos passar nos principais temas, nos principais pontos da lei e da norma que vai trazer informações muito relevantes para a gente. Mas isso não exime vocês depois de examinar, né, a própria legislação, tá? Então tem que ler aí a legislação para poder entender melhor. Tá? Mas, enfim, como a Lei 6.404 é a principal que vai tratar aí para a gente, né, do método de equivalência patrimonial, o que que essa lei traz? O que que essa lei ela define para a gente? Primeira coisa que ela vai trazer para a gente, né, são os conceitos lá das empresas, né, o que que é uma coligada, o que que é uma controlada, que a gente vai falar isso sobre nessa aula, né, ainda. Ela vai também tratar sobre os assuntos, né, de empresas do mesmo grupo, sob controle comum, né, que são, e vão elencar ali as empresas que estão obrigadas a avaliar os investimentos dela a partir do método da equivalência patrimonial, tá? E, além disso, o que que dentro desse artigo 248 ele vai trazer? Ele vai determinar para a gente qual que vai ser a base que nós precisamos observar e utilizar para calcular a equivalência patrimonial, né? Então, a base, gente, é o patrimônio líquido, sempre, né? Porque é dentro do patrimônio líquido ali que vai estar representado o percentual de participação que uma empresa tem na outra, né? Então, a partir disso, a gente vai considerar o valor do patrimônio líquido, né, da empresa coligado ou controlado, né? Que vai ser determinada a partir da publicação do balanço patrimonial ou do balancete de verificação, tá? Sempre levando em consideração que o balancete ou balanço patrimonial tem que ter sido apurado pelo menos 60, no máximo, né, gente? 60 dias antes do cálculo da equivalência patrimonial. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma apuração do método de equivalência patrimonial de 31 de dezembro, né? O máximo de tempo que essas empresas coligadas ou controladas, né, controladas ou coligadas, ela tem para poder me passar esse balanço ou balancete de dezembro, né, ela tem até o final de fevereiro, que se eu contar, dá exatamente os 60 dias, que é o período máximo posterior que eu posso utilizar o balanço ou balancete ali para a gente poder calcular qual que é realmente o valor da minha equivalência patrimonial, né? Então, o que que diz, enfim, o próprio artigo? Ele diz assim: o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete levantado com observância das normas dessa lei, né, que é a lei que rege as sociedades anônimas, né, na mesma data ou até 60 dias no máximo antes da data do balanço da companhia. No valor do patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócio com a companhia, que são os lucros nos estoques, que eu ainda vou explicar para vocês, né? Ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controlada, tá? Então, para a gente aqui, o mais importante dessa tela é você saber isso, que qual que é o prazo que eu tenho para utilizar o balanço? Eu preciso do balanço exatamente naquela data ou até 60 dias antes, né, da data lá da publicação do balanço da companhia, ok?
E o que a gente também precisa saber, né, dentro aí dessa questão do normativo, que a gente precisa excluir, né, que a diferença dos lucros que vão estar dentro dos estoques dessa empresa. Então, a gente não vai poder calcular esses lucros. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro para vocês quando eu trouxer para vocês o caso prático mesmo, né? Com número, e aí vocês vão conseguir visualizar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, né, dentro do próprio material, alguns pontos, inclusive das NBCs, da NBC que eu disse, né, que é a Norma Brasileira de Contabilidade, o que ele vai trazer para a gente em relação a a informação de como apurar o método da equivalência patrimonial. Então, o que eu vou fazer para a gente poder ganhar mais tempo e ser mais prático na nossa aula aqui, né? Porque o assunto ele é extenso. Essa parte teórica eu vou deixar para vocês estudarem, né? Lerem essa parte teórica, tá, gente? Tem que ler porque cai na prova a parte teórica e vai cair, inclusive, na VA, tá? Então, tem que dar uma lida aqui na parte teórica, tá? Mas não vamos gastar muito tempo aqui para a gente poder ganhar mais tempo para a gente fazer a parte prática, tá? Mas, enfim, vimos aí o período que a gente precisa utilizar o balanço para poder apurar a equivalência patrimonial na mesma data ou até 60 dias, né? Agora, dentro o segundo artigo aí da lei, né, 248, ele vai dizer assim para a gente, olha, devem avaliar seus investimentos aplicando o método da equivalência patrimonial às companhias sociedade anônima que na data do balanço tiverem investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que fazem parte do mesmo grupo ou esteja sob controle comum. Então, esse artigo aqui para gente, ele é muito importante, por quê? Porque nele são definidos quem são as empresas, quais são as companhias que estão obrigadas e que estão sujeitos ao método da equivalência patrimonial. Então, quem são? São as empresas sociedade anônima, então, se a empresa sociedade anônima, ela tem que fazer equivalência patrimonial, ou as empresas que tiverem investimentos, né, em coligadas ou controladas, ou ainda que façam parte de um mesmo grupo, esteja sob controle comum. Então, pode pensar assim, nossa, Gislene, não estou entendendo nada, bulufas, não tem problema, porque nós vamos tratar agorinha. O que é coligada? Como que eu vou entender que aquela empresa é coligada? Como eu vou entender que ela é controlada? E quando ela vai estar sob controle comum, tá? Então, o que acontece? Para a gente poder facilitar, inclusive aqui, o nosso entendimento e a forma como que a gente vai abordar e tratar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratar, nós vamos considerar como os investimentos sujeitos ao método de equivalência patrimonial, aqueles que vão estar serem realizados, né, efetuados em coligadas, controladas e controladas em conjunto, tá, gente? Que vai ser o mesmo controle ali comum. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é uma joint venture, que a joint venture é um tipo de empresa que está mencionada lá na MBC TG 18, né? Que também ela está obrigada ao método de equivalência patrimonial, mas nós não vamos nos aprofundar a esse tipo de empresa, tá? Que são empresas que depois eu também explico para vocês o que é, mas a gente só vai trabalhar aqui com empresas que estão coligadas, controladas ou que tenham controle em conjunto, tá? Para poder facilitar o nosso entendimento aí. Então, vamos lá. Já que a gente vai trabalhar com esses 3 tipos de empresa, primeira coisa que a gente precisa entender o que são empresas coligadas, tá?
todas as empresas, né, elas vão ser consideradas coligada, né, se a empresa ela exerce uma influência significativa dentro daquela empresa ali, ou quando ela for titular de 20% ou mais do capital votante, né, daquela empresa sem controlá-lo. O que acontece? Digamos, eu, Gislene, tá? Sou a empresa A, e vocês aí, alunos, são a empresa B, tá? Então, eu, empresa A, eu detenho 20% aí do capital votante, né? Aí de vocês, empresa B, tá? Então, se eu tenho esses 20% aí do capital de vocês, significa que eu sou coligada com a empresa de vocês, que é a empresa B, porque eu tenho esses 20%, né, do capital votante e eu posso ali votar, mas sem o direito de controlar essa empresa, tá? Aí agora, isso aí tá entendido, não tá, gente? É tranquilo de entender, não é? É a questão da quantidade do capital votante? Entenderam, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tá dando para entender. Tá, então tá. Então, olha só. Agora eu vou entrar numa parte aqui para gente que é importante. Então, se vocês não compreenderem a parte da influência significativa, por favor, me parem e me perguntem que eu respondo 20 vezes se precisar, não tem problema, tá? Então, olha só, entendemos o que é a coligada. A coligada é quando eu tenho 20% do capital votante daquela empresa, tá? Só que eu vou considerar como empresa coligada aquela empresa que eu tenho, né, esses 20%, ou que eu, quando eu for exercer uma influência significativa numa outra empresa. Aí, o que viria a ser essa influência significativa? Então, olha só, influência significativa, gente, é aquele famoso lobby, é o jeitinho, né? É quando, na verdade, né, eu tenho uma participação muito pequena na outra empresa, mas eu tenho um poder de persuasão de decidir ali no controle muito grande. Por quê? Porque eu tenho contatos, ou porque eu posso ter, por exemplo, 5% na companhia B, né? Mas eu tenho 5%, mas eu faço parte, né, lá dentro do conselho de administração ou do conselho fiscal. Então, eu, de certa forma, eu tenho uma influência ali no poder de decisão daquela empresa, por participar daquele conselho. Ou ainda, gente, quando eu posso ter, né, que depois a gente vai ver isso lá, que são partes relacionadas, um pouquinho mais para frente, mas quando eu tenho, de alguma forma, como decidir sobre o controle daquela empresa. Vamos supor, tá? Eu sou empresa A, tá bom? Sou empresa A e eu sou uma empresa do ramo deixa eu ver aqui. Eu sou do ramo de produto, eu fabrico produto de material de limpeza, tá? Então, fabrico detergente, desinfetante, água sanitária, né? Tudo que for de produto de empresa. Aí, a Unilever, ela tem uma participação na minha empresa. Ela tem 5% de participação na minha empresa, né? Ou seja, ela é uma empresa de grandíssimo porte, né? E que, para mim, ainda que ela tenha uma participação só de 5%, é muito importante que ela permaneça ali no quadro, porque isso traz mais visibilidade ali para a empresa, né? Ela tem toda uma questão ali de eu ter a Unilever ali perto no meu quadro acionário. Então, o que acontece? Por mais que a Unilever tenha 5% das ações e que 5% não dão para ela aquele direito assim de controlar, ou seja,
de falar uma coisa e aquilo acontecer, mas ela, querendo ou não, ela tem uma influência muito significativa na hora de tomar decisão. Então, vou reunir aqui todo o conselho, né? A Unilever está ali, ela é muito mais experiente no mercado, aquela questão toda, e então a opinião dela vai ter uma relevância muito grande naquele poder ali no processo decisório da empresa. Tá? Então, essa relevância, a gente chama de influência significativa. Então, por mais que a empresa ela tenha um percentual de participação muito pequeno, que eu dei o exemplo, né, de 5%, 1%, 2%, mas, de certa forma, o poder de decisão ali daquela empresa, daquele sócio minoritário, é grande e influencia as políticas, né, financeiras e operacionais ali daquela empresa, tá? Então, isso é influência significativa. Então, nós vamos considerar como empresa coligada todas aquelas que tenha influência significativa ou que detenha 20 por pelo menos, né, 20% do capital votante ali da empresa que ela investiu. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Dando para entender, sim. Beleza, posso seguir aqui então, né? Pode. Beleza. Então, já vimos o que são as coligadas, né? Então, olha só, tem mais detalhe aí sobre a questão da coligada. A coligada, né, ainda a gente tem a questão do investidor, né? Ele está ali de forma direta ou indireta, né? Essa participação dele, ele pode ser direta ou indireta. Então, todos os acionistas ou investidores, né, que detêm, por meio de controlada, por exemplo, menos de 20% do capital votante, vai presumir que ele não tem influência significativa, tá? É menos? Não tem, não. Ele só vai ter influência significativa, gente, só quando ele, por exemplo, né, ele for parte aqui do conselho de administração ou da diretoria daquela empresa que ele está investindo. Se ele participar na elaboração das políticas e decisões, né, sobre os dividendos e as distribuições de rendas ali, operações materiais entre o investidor e a investida, ou seja, só se acontecer por aquele cenário que eu disse, né, que ele tem menos de 20%, mas ele exerce uma influência significativa, tá? Então, todos aqueles que não fizer parte dentro desse escopo aqui, olha, a gente vai entender ele somente como coligada e como não exercendo influência significativa, tá? E as controladas? Primeiro falamos da coligada. Então, coligada é capital votante até 20%, né? A partir de 20%, ele pode ter influência significativa ou não. Se ele tem influência significativa, ele tem poder de decisão indiretamente sobre aquela empresa, seja através de conselho, através de processo, elaboração de políticas operacionais financeiras, né? Ou de influência mesmo indireta ali sobre aquela decisão. Se ele não tem, se ele não faz parte de nada disso que eu estou dizendo, se ele é uma empresa comum, né, que não faz parte de nenhuma dessas gestões que eu disse, ele vai ser somente coligada, sem influência significativa, tá? E as controladas? Alguém aí consegue me falar o que viria a ser uma empresa controlada? O que vocês acham que poderia ser? Seria a empresa que alguns dos acionistas tivesse a parte majoritária das ações e o voto dele seria o voto de Minerva, por exemplo? Pois é exatamente isso, né? As empresas controladas são aquelas, né, em que em que uma outra empresa controla diretamente as ações, a gestão daquela empresa, né? Então, é uma empresa que tem o direito,
né, de sócio e de voto, né, ali dentro da assembleia, isso sempre quando ele tiver 50% mais um, ou seja, a maior parte do capital votante, ele pertence àquela outra ou alguma outra empresa. Então, a ou aquela outra empresa vai controlar ela. Então, aí aqui a gente vai ter o papel, né, da controlada, que é a empresa que é investida, né? E tem a controladora, que a controladora é aquela empresa que tem 50% mais um do capital votante, tá? Então, é muito simples essa norma, né? Em relação à questão da controlada, que olha só como que diz aqui a própria lei. Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, direta ou por meio de outras controladas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês que isso aí é o controle indireto, né? É titular dos direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, ou seja, ela tem 50% mais um, né? Então, aqui, a NBC-TG 36, né, o que ela vai dizer? Ela vai definir aqui a controlada como sendo a entidade que é controlada por uma outra entidade, ou seja, ela define de uma maneira mais simples e direta, né? Então, ela tem que ser controlada por uma outra entidade ou por uma outra entidade que controla outras, né? E aí, o que agora a gente vai entender como controle em conjunto? Porque a gente já viu que coligada é aquela que tem 20% ou menos, né? Ou, por exemplo, ela pode ter a partir de 20%, né? A controlada em conjunto. A controlada, na verdade, é aquela que tem 50% mais um. E nós temos a controlada em conjunto, que é aquele grupo de empresas que seria, no caso, a joint venture, né? Que eu vou só explicar aqui mais ou menos para vocês. Esse tipo de empresa, que é essas que a gente tem controle em conjunto, joint venture, ela, na verdade, ela vai ser como se fosse um consórcio de empresa. Eu crio uma empresa onde que tem outras empresas também, que elas dividem aquele capital de maneira igual e divide também o controle. Então, por exemplo, eu posso ser uma empresa, eu sou a empresa A, B e C. Cada uma dessas empresas tem 33,33% do capital votante. Então, as três ali controla essa empresa, né? Então, por exemplo, tem a empresa A, a empresa B e a empresa C. Cada uma dessas empresas são donas da empresa D. Então, cada uma delas tem 33,33%. Então, essas três empresas controlam em conjunto a empresa D. Então, isso que a gente vai entender como joint venture e vai entender também como empresa controlada em conjunto. Sempre quando uma ou mais empresa controla, né? Na verdade, tem que ser mais empresa, né? Quando duas ou mais empresas controlam uma terceira, né? E ela tem ali, divide o controle e a participação no patrimônio líquido ali de maneira igualitária, né? Então, exerce aquele controle ali em conjunto, tá? Nada demais. Ele pode ser que, olha, esse controle em conjunto, pode ser o compartilhamento de um contrato, né? Tem várias formas aqui que a gente pode entender e definir como será essa empresa controlada em conjunto. Não vou ficar me adentrando muito aqui nela, não, porque a gente vai trabalhar pouco as controladas em conjunto, somente quando a gente estiver vendo mais combinação de negócio, tá? Então, por isso que eu vou deixar essa outra parte teórica para vocês estudarem com o material que eu vou mandar, tá? Aí para vocês. Enfim, além das joint ventures, né, que são as empresas controladas ali por grupo, em conjunto, a gente tem as sociedades que fazem parte de um mesmo grupo,
ou seja, são empresas que fazem parte de um grupo grande ali de empresas. Então, vamos ver o que a norma diz, né? A Lei 6.404 e a própria CVM vai dizer o que vai ser essas sociedades que fazem parte de um mesmo grupo, né? Então, o artigo diz assim, olha, o novo artigo, né, 248 da Lei 6.404, também introduziu a necessidade de avaliar pelo método de equivalência patrimonial o investimento em sociedades que fazem parte de um mesmo grupo e que estejam sob controle comum, que a gente acabou de ver lá, né? A figura do controle comum está diretamente relacionada à ação econômica da entidade contábil, com o qual deve ser entendida. A dimensão econômica da entidade é delimitada como conjunto de entes, ainda que juridicamente distintos, que estejam em um mesmo grupo ou que seu controle seja exercido por um mesmo ente ou o conjunto de entes. O que ele está querendo dizer aqui na norma, né? Que nós vamos entender que uma empresa, uma entidade contábil, que é uma empresa ali, né? Ela vai ser do mesmo grupo, né? Quando ela vai estar ali delimitada por outras empresas, ou seja, né? Um conjunto de entes, são outras entidades, né? Que, por mais que juridicamente elas sejam completamente distintas, uma é empresa A, outra é empresa B, outra é empresa C, né? Elas fazem parte de um mesmo grupo, tá? Que é aquele exemplo que eu dei para você. Sua empresa A, empresa B e empresa C, que controlam em conjunto, que é do mesmo grupo, a empresa D, tá? Então, isso aí são as empresas que fazem parte do mesmo grupo. Um outro exemplo de empresa que façam parte do mesmo grupo. Então, vamos lá ver aqui, olha. Exemplo. A companhia aqui, XYZ, controla as companhias A, B e C. Agora aqui o meu exemplo é diferente. É uma que controla três, tá? A companhia A é uma empresa aberta e participa com 10% do capital votante das companhias B e C, tá? Então, a AA é a empresa aberta e ela participa com 10% do capital votante das empresas A e empresa C. Então, ou seja, a A tem participação na B e na C. Assim, a companhia A vai avaliar os investimentos que ela tem na companhia B e C pelo método de equivalência patrimonial, já que todas essas estão sob controle comum da Z. Por quê? A Z aqui, ela não é dona da A, da B e da C? A, ela participa na B e participa na C. Como de qualquer forma que ó, XYZ, né? De qualquer forma, ela já tem que avaliar esses aqui pelo método de equivalência patrimonial, a também vai ter que avaliar os investimentos que ela tem na B e na C pelo método de equivalência patrimonial. Não pode ser por algum outro método, não. Se são empresas que estão dentro do mesmo grupo, todas elas estão sujeitas ao método da equivalência patrimonial. Entenderam? Conseguiram entender? Conseguiram, pessoal? Tem como você explicar de novo, que eu não entendi muito Tem. bem. Olha só, a gente está falando aqui de sociedades que fazem parte de um mesmo grupo, né? E nós estamos vendo aqui também quais são as empresas que estão obrigadas pelo o método da equivalência patrimonial, né? Então, no caso aqui no exemplo, o que eu disse aqui? Que a empresa XYZ, ela controla as companhias A, B e C. Se ela controla que A, B e C, a gente sabe que ela tem que ter pelo menos 51% da A, 51% da B e 51% da C, já que ela é controladora. Então, o mínimo que ela tem que ter é 51%. Só que a companhia A, ela é uma empresa aberta e ela participa do capital da B e da C. Ela participa o quê? Com 10% do capital votante da B e da C, tá?
Então, pensa bem, se a companhia XYZ, ela é dona de pelo menos, né, 51% aqui da A, né, e 51% da B, 51% da C, a empresa A, ela tem aqui participação na B e da C de 10%, e isso ainda aumenta ainda mais a influência aqui e a decisão da XYZ, porque ela também é dona da A, né? Então, se a XYZ é dona da A, controla A, controla a B e controla a C, e a A tem participação na B e na C, e todas elas, a A, B, C e a XYZ, são tudo, ou seja, são tudo dentro de um grupo só. Se eu pegar essas empresas e jogar todo mundo num cesto, todo mundo ali vai ter algum tipo de relação com uma com a outra, concorda? Porque são todas no mesmo grupo. Então, se todas estão ali dentro do mesmo grupo, né? E de qualquer maneira a empresa aqui XYZ, como ela é controladora, né, dessas empresas, isso já por si só vai exigir com que essas empresas sejam avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Mas, como a empresa A, ela tem participação na B e na C, e elas estão sob o controle comum da XYZ, isso faz e obriga com que todas elas sejam avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Por mais que aqui, olha, a companhia A, ela não tem só 10% do capital votante, a influência dela é muito pequena, né? A gente nem chamaria ela de coligada, porque ela tem menos de 20%, né? Seria, assim, uma participação mínima, vamos dizer assim, no capital. Mas, como todas as três estão sob o controle de uma mesma empresa, que é a XYZ, todas elas aqui estão obrigadas a avaliar investimentos pelo método de equivalência patrimonial, porque estão sob um controle comum aqui da empresa Z, da XYZ. Entenderam? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, olha só. Além disso, que a gente está falando aqui, né? Que é a coligada, controlada, já vimos então hoje. O que é coligada, o que é controlada, o que é controlada em conjunto, o que é uma influência significativa. Além disso, como a gente está falando de empresas, né, de um mesmo grupo, né, quando elas são controladas no mesmo grupo, a gente tem aqui a figura da participação direta e a participação indireta nas decisões da empresa. Então, nós vamos descobrir o que seria aí essa participação direta e indireta, né? Então, olha só, a participação da empresa no capital, ela pode ser direta ou indireta. Nós vamos entender que ela tem uma participação direta quando a investidora, né, ou seja, a empresa que investe na outra, ela é proprietária, né, de total ou de parte das ações, independente do percentual, tá, gente? Eu tenho uma participação societária na empresa, e isso significa que eu participo diretamente, eu tenho direito a voto ali dentro daquele patrimônio, tá? Então, exemplo, que fica mais fácil para a gente poder entender. A companhia A, que é a investidora, ela constitui a empresa B, né, como a sua subsidiária aqui integral, ou seja, né, que controla 100% ali aquela empresa, né? E sendo que é a única proprietária com 50 mil ações representativas do capital da B, que é investida, ou seja, ela tem 50 mil ações. Nesse caso, além dela participar diretamente do capital da investida, né, da investidora A, ela mantém o controle acionário integral da companhia B. Então, olha só, ela participa daquela empresa, e aquela participação daquela empresa faz dela uma controladora, ou seja, ela tem 50 mil ações, né? Então, ela tem a maior parte ali das ações da companhia B, tá? Então, isso é uma participação direta, né? Ou seja, é diretíssima, né, gente? Participa ali da empresa com as ações.
Já a participação ela é indireta, ela vai ser indireta quando essas empresas coligadas ou controladas, né, elas são proprietárias do total ou de parte do capital de outras sociedades, né? Aí você vai falar assim, nossa, Gislene, para mim ficou do mesmo tamanho, não entendi nada. Então vamos lá com o exemplo, que aí vai ficar mais claro para vocês. Olha só. Vamos assumir que a companhia B, que é controlada da companhia A, que a gente viu lá que ela tem 50 mil ações, né? Que, por sua vez, controla a companhia C. Então, olha só, a companhia B controla a A e a A, por sua vez, controla a C, né? Ela, na verdade, a A aqui, ela é dona de 70% das ações da C. Nesse caso aqui, olha só, embora a investidora A aqui não seja proprietária, né, do capital da C, porque quem é dona da C é a empresa A, não é a empresa B, né? A empresa B aqui, tudo bem que ela tem 50% mais um, ou seja, ela controla a A, né? Controla a A, mas ela não é dona da C, né? Nesse caso, embora a investidora A não seja proprietária das ações da companhia C, ela é considerada participante indireta do seu capital. Por quê? Porque ela controla a empresa B controla a A. E a A que controla a B, a C, né? Ou seja, ela vai, essa participação e esse controle, ele vai sendo realizado de maneira indireta, né? Por meio lá da empresa B que controla a A. Tá? Então, isso seria a participação indireta, né? Que aí a gente pode dizer, né, que a companhia A, mesmo ela mantém, né, o controle acionário aqui indireto da companhia C, tá? Por quê? Vou repetir de novo. A companhia B, ela controla a companhia A. E a companhia A controla a C. Se a gente for olhar diretamente, a companhia B não tem nada a ver com a C. Mas, indiretamente, a companhia B controla a C também. Por que que ela controla a C? Porque ela controla a empresa A, que por si só controla a empresa C. Então, isso é o que a gente chama de participação e de controle indireto. Deu para poder compreender? Que seria a participação indireta? Deu. Deu, gente? Alguém ficou com dúvida aí? Se eu perguntar aí o que é uma participação indireta, quem vai saber me responder? Quem me responde? O que é uma participação indireta? Hein, gente? Quando uma empresa, né, mesmo não sendo participante diretamente do capital acionário de determinada empresa, ela controla indiretamente, ela tem influência, né, indireta em uma outra empresa por meio de controle da controladora dessa outra empresa que ela tem, que é o exemplo que eu dei aqui. A companhia B controla a companhia A. Então, ou seja, o controle aqui está completamente direto, da B para A. A companhia A, por si só, controla a companhia C, né? Que aqui, ó, na companhia C, lá dentro do capital social dela, do contrato social, nem faz menção da B, porque ela só tem a A aqui. Mas como a companhia B controla a A e a A controla a C, indiretamente a B vai controlar a C, tá? Então vamos aí para frente, né? Então, já sabemos o que é empresa coligada, o que é empresa controlada, o que é influência significativa, o que é participação direta e indireta e o que é controle em conjunto, né? Isso tudo para quê?
para a gente poder saber quais são os investimentos que estão sujeitos ao método de equivalência patrimonial, tá? Agora, a gente vai ver na legislação o que a legislação vai falar, né, sobre o que a gente precisa fazer, quais são os procedimentos para a gente poder apurar a equivalência patrimonial. Gente, isso também eu já falei mais na frente, que a gente vai considerar o patrimônio líquido, né, da empresa, coligado ou controlado, né, definido no balanço patrimonial ou balancete levantado até 60 dias, naquela data ou até 60 dias, né? Sobre aquela data ali do balanço da companhia. E como que a gente vai apurar o valor da equivalência patrimonial? Nós vamos pegar o valor, né, a porcentagem da participação do capital social daquela empresa ali, né? E nós vamos, isso já subtraindo, né? Os lucros ali não realizados, os lucros no estoque, eu ainda vou explicar, e a gente multiplica pela a participação ali daquele percentual, né? Então, é muito simples como que a gente vai fazer a apuração mesmo, o procedimento aí da equivalência patrimonial, tá, gente? Aí você pode me perguntar assim, nossa, Gislene, mas e se a empresa, né, tiver lucro ou prejuízo, como que isso vai impactar aqui na minha avaliação aqui da equivalência patrimonial? Isso tem algum impacto, né? Ali no meu cálculo da equivalência patrimonial, como é que vai ser? Gente, a única coisa que vai impactar são os negócios, os lucros, né? Realizados por transação comum entre as empresas. Então, por exemplo, eu sou empresa A e vendo para a empresa B, a qual faço parte do mesmo grupo, eu tenho ali um investimento. Então, isso vai impactar diretamente no meu patrimônio líquido, porque eu não tenho como vender para eu mesma, né? Isso não existe, né? Em empresa nenhuma. Então, a gente precisa lembrar, né, aí no caso, de ver como que isso vai impactar o patrimônio líquido e o lucro dentro da equivalência patrimonial. Mas vamos com um exemplo prático para a gente poder ver como que vai ser se eu tiver um lucro apurado ali na empresa que eu estou investindo, tá? Então, vamos considerar aqui essas informações. A companhia A, né, que é investidora, ela possui, em 31/2/1, um investimento no valor de 150 mil. Esse investimento corresponde a 30% do capital da empresa B, que é sua coligada. Até que tudo bem, né? A empresa A tem 30% da empresa B, e esse 30% vale 150 mil, né? Isso aqui é em X1. Quando vai acontecer, vai decorrer todo o exercício, né, contábil ali, financeiro e fiscal, e em 31/12 de X2, o patrimônio líquido da empresa B, ele estava assim composto, tinha um capital de 500 mil, um lucro aqui acumulado que ela apurou no valor de 200 mil, totalizando o patrimônio líquido dela por valor de 700 mil, né? Então, olha só, se a gente considerar, né, que durante o exercício ali de X1, a investida, né, que é a empresa A ali, que investiu na B, ela não realizou nenhuma transação comercial, né, entre as duas ali, né? E vamos ver como que a gente vai proceder, como que a gente vai avaliar a equivalência patrimonial. Então, o que eu preciso considerar conforme a norma? São o patrimônio líquido da empresa, né? Aqui, vezes o percentual de participação. Então, o capital, o patrimônio líquido dela, em 31/12 de X2, quanto que ele vale? 700 mil. Então, eu vou pegar 700 mil vezes 30%, que é o meu montante que eu participo dentro daquela empresa. Então, eu tenho o valor de 210 mil. Esse é o meu investimento em 31/12, né?
de X2. Só que eu já tenho reconhecido lá na minha contabilidade os 150 mil, que foi o meu investimento inicial. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu montante que eu tenho aqui em 31/2 de X2, que a gente apurou aqui, 210 mil, menos 150, que é o meu investimento inicial, né? Essa diferença aqui é o tanto que eu apurei com o meu método de equivalência patrimonial. Esse montante aqui ele pode ser maior ou pode ser menor do que o montante investido, né, gente? Então, aqui no caso, eu tive um lucro, um aumento no valor de 60 mil. Como eu tive um valor aqui, um aumento de 60 mil, como que a gente vai contabilizar isso? A gente debita lá no ativo realizava a longo prazo, lá no grupo dos investimentos, né? Participação na coligada B, 60 mil, e eu acredito aqui as receitas, né, com método de equivalência patrimonial, também no valor de 60 mil. Super simples, né? Aqui. Vamos supor ainda, vamos ter mais um exemplo, né, para a gente ver como que vai acontecer, como que a gente contabiliza esses lucros. Vamos considerar aqui, a companhia A, que é investidora, né, ela possui em 31/2 de X4 um investimento no valor de 240 mil, que corresponde a 40% da companhia H, ou seja, a companhia A investiu 40%, né, do capital ali da companhia H, que é sua coligada, né? Em 31/12 de X5, a companhia H apurou 2 milhões aqui de lucro, dando aqui a seguinte destinação desses 2 milhões de lucro que ela teve. 10% ela pegou e constituiu na reserva aqui para investimentos. 90% ela pegou e distribuiu dividendos para os 5 acionistas que ela tinha ali dentro do patrimônio líquido dela, né? Informação C. O patrimônio líquido da empresa H, em 31/12 de X5, ela estava assim composto. Patrimônio líquido, o capital social montante de 600 mil, a reserva para investimento no valor de 800 mil, que deu um total ali de 200 mil, né? No caso aqui, um total de 800, certo? Aí, olha só. Considerando que durante o exercício de X5, a investida, né, que é a empresa A, não realizou também nenhuma transação comercial ali com a investidora, né, de investimento ali ligado, agora a gente vai apurar a equivalência patrimonial. Então, a companhia A, ela possui 40% da H. Então, 40% do patrimônio líquido da H é da empresa A. Então, 40% de 800 mil, que é o patrimônio líquido, quanto que vale? 320 mil. Então, 320 mil menos 240 mil, que foram o investimento aqui inicial, ela teve uma receita de equivalência patrimonial inicial de 80 mil, certo? Certo, gente? Aí, só que aqui a gente tem um detalhe que a gente precisa observar. Por quê? Porque eu tive a informação aqui, olha, que houve distribuição de dividendos, né? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso contabilizar o montante que a gente recebeu de dividendo e também o montante que a gente apurou de equivalência patrimonial. Então, eu preciso registrar aqui, vamos registrar primeiro os dividendos que a gente recebeu. Vou debitar a conta de dividendos ali a receber, né? Pode ser dividendos a receber, ou pode ter sido banco, se eu tiver recebido à vista, né? Que aqui a gente não falou, mas vamos colocar aqui como se fosse dividendos a receber. E eu vou creditar a conta de receita de participações societárias, que é lá dentro da minha DRE, é uma receita, tá? No montante de 720 mil. Aí você vai me perguntar, Gislene, da onde que saiu esses 720 mil aqui que eu não vi em lugar nenhum?
O 720 mil é o quê? 40% dos 2 milhões. Por quê? A companhia H não tem 40%? A companhia A, na verdade, tem 40% da H, e a H não apurou 200 mil aqui de lucro, então 40% dos 2 milhões é da companhia H. Então, é daqui que eu tirei os 720 mil, tá? Então, dividendos a receber, receita com participação societária ali no valor de 720 mil. E eu vou também contabilizar aqui o valor da minha avaliação no meu investimento, ou seja, aquilo que eu já apurei de equivalência patrimonial, debitando a conta de investimentos lá no ativo permanente e creditando aqui também essa mesma receita de participação societária. Então, aqui, olha, no total, se eu pegar aqui os 720 com mais 80, eu tenho os 800 mil, que os 800 mil aqui vai ser exatamente os 40% total lá do meu patrimônio, do patrimônio lá da empresa A, porque eu levando em consideração que eu tive também lá o lucro dos 2 bilhões, tá? Então, quando tiver lucro e tiver tido distribuição de dividendos, a gente precisa reconhecer ou dividendos, né, recebidos ou a receber, e reconhecer também aqui, no caso, o que se apurou com equivalência patrimonial, tá? Tem que fazer separadinho. Então, beleza. Esse exemplo aqui é o exemplo de quando eu tenho lucro. Mas e se eu tiver prejuízo? Como é que eu vou fazer? Eu vou reconhecer isso se eu tiver prejuízo. Então, vamos lá ver? Olha só. Considere as seguintes informações aqui. A investidora Moncada S.A., ela tem um investimento no valor de 200 mil, que corresponde a 20% da companhia B. Em 31/2 de X3, a investida, que é a Moncado, né, que é aqui dona da B, ela apurou um prejuízo no valor de 300 mil. O patrimônio líquido, né, aqui, olha, da empresa B, em 31/2 de X3, ele estava assim, tinha um capital social no valor de 1 milhão, um prejuízo acumulado aqui no valor de 300 mil, e o valor do patrimônio líquido total no valor de 700 mil, tá? Aí, o que eu vou fazer? Apurar a equivalência patrimonial. Lembrando que a equivalência patrimonial a gente apura sobre o valor total do patrimônio líquido, né? Então, o valor total aqui do PL é 700 mil. Então, eu vou pegar 20% de 700 mil dá 140 mil, certo? O meu investimento aqui inicial foi de 200 mil. 200 mil menos 140 mil, que é quanto está valendo o meu investimento hoje, eu tive aqui um prejuízo na ordem de 60 mil reais. Então, o que eu tenho que fazer? Da mesma forma que eu vou contabilizar as receitas de equivalência patrimonial, eu também tenho que contabilizar as minhas despesas, né? Os prejuízos que eu tive aqui na apuração da equivalência patrimonial. Então, como que eu vou fazer o lançamento contábil disso? Eu debito aqui, né, despesas com participações societárias pelo método de equivalência patrimonial, né, ou prejuízo na avaliação pela equivalência patrimonial, tanto faz, né, o nome, e eu vou creditar lá no meu ativo permanente, né, a minha conta de investimento na empresa aqui na Coligada B, todos dois no montante de 60 mil. Por quê? Quando eu faço aqui um crédito lá na minha conta do meu ativo permanente, né, investimento, o que eu faço? Eu diminuo o meu investimento. E ele vai configurar lá dentro do meu balanço patrimonial o meu valor real dele em 31/2x3, que ele valia, na verdade, 140 mil e não mais os 200 mil. Por quê? Porque a empresa que eu investi, ela teve um prejuízo. Ela teve um prejuízo, isso reduz o patrimônio líquido dela, que automaticamente reduz também o valor do meu investimento sobre ela. Entendeu? Deu para entender aqui? Quando a gente tem o lucro e a gente tem um prejuízo? Como que a gente vai fazer o reconhecimento contábil?
Deu para entender, pessoal? Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Deu para entender? Deu? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É porque tem pessoa que tá mandando no chat aí, não dá para você ver. Porque eu não consigo ver. É isso. Não, mas tá Beleza. dando para escutar, sim. Então, beleza. E tá dando para entender, né? Que eu preciso que vocês entendam. Então, ótimo. Então, vimos aí sobre a questão aí dos lucros e do prejuízo, né? Vamos ver aqui agora, gente, que esse aqui é mais importante e às vezes o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade para poder entender, tá? Que são os lucros não realizados, tá? Não realizados. A gente chama de lucros não realizados, ou a gente pode chamar de lucros nos estoques, tá? Isso aí, o que acontece? Sempre quando a gente for apurar o método de equivalência patrimonial, a gente precisa expurgar, a gente precisa retirar ali do resultado do patrimônio líquido ali das empresas, né, que estão ali naquele grupo, aqueles resultados que ainda não foram realizados em transações praticadas em operações comerciais, né, praticadas entre a investida e a investidora, tá? Então, por exemplo, quando a investida tiver investimento relevante, né, em coligada ou controlada, né, que seja, ela tiver que aplicar o método de equivalência patrimonial, né, ela vai precisar eliminar esses possíveis lucros ali que ainda não foram realizados, tá? E o que eu vou entender como lucro não realizado para fins de equivalência patrimonial, tá? A gente vai entender o seguinte, que todo lucro ele vai ser entendido como não realizado quando o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por inclusão no custo de aquisição de ativos de qualquer natureza do balanço patrimonial. Ou o lucro estiver incluído no resultado, né, de uma coligada controlada ali, por meio aqui de ativos de qualquer natureza do balanço patrimonial de outras coligadas e controladas, tá? Então, olha só, às vezes a legislação ela é muito formal e é muito mais fácil a gente entender na prática, né? Como que isso vai acontecer. Então, vamos trazer aí também como exemplo prático, né? Vamos supor que, olha, suponhamos que em outubro de X2, a controlada B tem efetuado venda de mercadorias a prazo para sua controladora A. Então, a primeira questão que a gente tem que entender aqui, gente, só vai existir lucro no estoque quando a empresa, né, investida ou a investidora tiver tido algum tipo de transação comercial. Uma vendeu para a outra, tá? Então, se uma vender para a outra, a gente tem que ficar atento ali se todo aquele lucro ele foi efetivamente realizado 100% ou se tem alguma coisa ali ainda parada no estoque ali da empresa que ainda não foi realizado, tá? Então, olha só. Então, nós vamos considerar aqui que a empresa B, controlada B, ela tem efetuado venda de mercadoria a prazo para a controladora A, pelo preço do custo no valor de R$ 130 para recebimento em 150 dias, tá? Então, a empresa B vendeu para a empresa A, né? E lembrando que a empresa A controla a B, tá? Então, suponhamos ainda que a controladora A não tenha vendido as referidas mercadorias até a data do balanço. Ou seja, ela comprou ali da B, mas tudo que ela comprou ainda está lá no estoque. Se ainda está lá no estoque, né, aquilo ainda não se transformou em receita. Vocês concordam comigo?
que tudo que está ali no estoque, são produtos ou serviços, né, que ainda vão ser vendidos e no momento que a gente vende, que a gente vai reconhecer aquela receita ali. Concordam comigo? Concordam, gente? Estão acompanhando aqui? Então, vou seguir, hein? Suponhamos ainda, então, que a controladora A não tenha vendido as referidas mercadorias até a data do balanço. Nesse caso, como a venda foi efetuada pelo preço de custo, isso aqui também é importante para a gente, pelo preço de custo, ainda que a controladora não tenha revendido as mercadorias para terceiro até a data do balanço, não haverá eliminação a ser efetuada para fins do método de equivalência patrimonial, uma vez que a venda não gerou lucro para a investida e, consequentemente, o valor do custo que integra o estoque da investidora não tem parcela de lucro a realizar. Ou seja, vendi pelo preço de custo, não tem lucro no estoque, tá? Ou seja, comprei por 130 e vendi lá para minha controladora pelo mesmo preço de 130. Ou seja, eu só troquei de A para B, tá? Sem lucro, sem nada. Então, se a operação foi realizada ali sem lucro nenhum, pelo preço do custo, não tem que se falar em eliminar o lucros ali escondido ainda nos estoques, tá? Agora, vamos ver num outro exemplo, tá? Quando tem a venda de mercadoria entre as empresas do mesmo grupo, e essa venda do produto ali é uma venda com lucro, tá? Então, vamos ver como que ele vai acontecer. Olha só, nas vendas de mercadoria com lucro efetuadas entre a investida e a investidora, há que se considerar duas hipóteses. Primeira hipótese, a controlada B vende mercadoria com lucro para a controladora a qual revende para terceiros, ou seja, a controlada B vende para A e a A vende para D, vende para C, vende para outras pessoas que não tem nada a ver, tá? Então, vamos aqui para o exemplo prático aqui, quando isso acontece. Suponhamos que durante o período, né, o exercício aqui de X5, a controlada B tenha vendido mercadorias à vista para sua controladora, pelo valor de R$ 200, cujo custo para a controlada B tenha sido igual a 30. Ou seja, aqui eu já tive um lucro já aqui de 70 por unidade aqui, né? Suponhamos ainda que durante o exercício a controladora tenha revendido para terceiros todas as mercadorias adquiridas da controladora B por 250. Então, ou seja, ela comprou por 200, né? E vendeu por 250. Nesse caso, o lucro que a controlada B obteve ao vender a mercadoria, né, para a controladora, é considerado realizado, uma vez que a controladora revendeu as mesmas mercadorias para terceiros. Ou seja, se ainda que tenha lucro, a empresa, a controladora, né, a controladora ou controlada, tá, gente? Isso é indiferente. Mas a empresa que vendeu para outra, se ela tiver revendido 100% aquela mercadoria ali por terceiros, a gente vai considerar o lucro realizado. A gente só não vai considerar o lucro realizado quando ela não vender toda a mercadoria. Se ela não vender toda a mercadoria ou parte ficar ali no estoque para poder ser vendido no outro exercício, a gente vai considerar aquele lucro ali no estoque e a gente vai precisar expurgar esse lucro ali não realizado do nosso cálculo de equivalência patrimonial, tá? Então, continuando aqui no exemplo. Tendo a controladora vendido as mercadorias para outra empresa, né, os consumidores finais, que estão completamente fora ali daquele conjunto, ela realizou o seu lucro, né, tanto o seu lucro quanto o lucro da controlada B. Assim, o lucro realizado de ambas corresponde a 120. Por quê? Primeiro, que ela vendeu aqui no caso, né,
por R$200 uma mercadoria que custou para ela 30. Então, aqui ela já teve 70 aqui de lucro. E essa empresa que comprou por 200, vendeu por 250. Ou seja, ela tem aqui mais 50, né? Então, 70 mais 50 é o 120, né? Que vai ser o lucro total ali do grupo. Então, para fins de equivalência patrimonial, né, em relação ao lucro, é tudo aquilo que a gente vai apurar, a gente vai aferir, né, de transações com terceiros. Vendi ali para o terceiro, a gente vai considerar o lucro realizado, tá? E aí, o lucro está realizado, a gente não tem que falar em nada de eliminar ou de expurgar aquele valor ali da equivalência patrimonial, tá? Agora, vamos para mais um exemplo, né? Segunda hipótese. A controlada B, ela vende mercadoria com lucro para a controladora, que é a A, que mantém as referidas mercadorias no estoque na data do balanço, ou seja, aquele lucro ali não foi realizado, né? Então, vamos aí ver o exemplo prático, tá? Vamos aproveitar o mesmo exemplo da hipótese ali anterior, tá? Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, né, que ela não tenha revendido as mercadorias ali para terceiro e que aquelas mercadorias ainda estão lá no estoque, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai dizer? Que o lucro aferido ali, apurado pela controlada B, quando ela vendeu ali para a controladora, aquele lucro não foi realizado. Por que ele não foi realizado? Porque a controladora A não revendeu aquela mercadoria. Aquela mercadoria ainda está toda lá no estoque, né? Então, ele não gerou nenhum recurso externo ali dentro daquele grupo e a gente vai entender isso como lucro no estoque, tá? Então, olha só. Se a gente observar e pensar lá na estrutura patrimonial, né? Lá no ativo circulante, da controladora lá, né? A gente vai ter mercadorias no valor de R$200, que corresponde exatamente ao valor que ela pagou para a B. E dentro desses R$200, o que vai acontecer? Tem um lucro embutido de 70. Por que tem um lucro embutido de 70? Porque o custo daquela mercadoria ali, né, que é controlada B, vendeu para A, o custo foi de 130. Mas ela vendeu para a empresa A, que é controladora, ela vendeu por 200. Então, 200 menos 130 tem um lucro ali embutido naquele estoque, né, da controladora A lá, no valor de R$70 por cada uma daquelas unidades ali, né? Então, esse lucro de 70, a gente precisa eliminar ali do patrimônio líquido quando a gente for apurar a equivalência patrimonial. Então, como que a gente vai fazer isso na prática, né? Eu tenho um patrimônio líquido, vamos supor, de 800 mil, tá? R$800. Dentro desses R$800, eu sei que eu tenho um lucro ali não realizado ali no estoque no valor de 70, né? Então, qual que vai ser o valor ali do meu patrimônio líquido para fins de equivalência patrimonial? Quanto que vai ser? Os 800 menos os 70. Então, os 730 ali, a gente vai expurgar ali do nosso balanço patrimonial. Tá certo? Entendido? Isso aqui? Porque agora o que nós vamos fazer? Para isso, a gente precisa fazer, para poder praticar e colocar isso aqui, tudo isso que a gente falou aqui, que é muita informação, a gente precisa fazer exercício para poder exercitar e colocar aí em prática toda essa parte teórica que a gente trouxe hoje, tá? E para isso, o que eu fiz? Eu já deixei aqui preparado para vocês. Isso aqui não, deixa eu pegar aqui. Um exercício que eu vou mandar para vocês lá no grupo. Um exercício, deixa eu abrir ele aqui para vocês. Onde que eu deixei ele aqui?
um exercício de equivalência patrimonial, tá? É um exercício super simples, vocês vão ver, não tem dificuldade. Aqui, ó, exercício de equivalência patrimonial. São 3 exercícios, tá? E cada um, ele vai tratar exatamente sobre os pontos que a gente viu aqui. Então, no primeiro aqui, eu dei aqui para vocês, né? Uma estrutura aqui, tanto lá de investimento lá no ativo permanente, quanto o patrimônio líquido de uma empresa, né? E aqui, olha, eu vou trazer informações para vocês dos períodos, tá vendo? Isso aqui é o balanço patrimonial da empresa, patrimônio líquido em X1, e aí em 31/2 de X1, né, eles apuraram novamente aqui o resultado, né? Tem aqui o valor da participação da coligada aqui, e eu trago outras informações para vocês que aconteceram durante o exercício, tá? Então, tem aqui letra A, B, C, D, E e F. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que apurar aqui, né, qual que vai ser o balanço patrimonial aqui dessas investidas. Para você apurar, não esqueça de levar em consideração a cada um dessas informações que eu tenho aqui, que eu dei para vocês aqui no valor da letra A, da letra B, C, D, até a letra F, e vocês vão apurar qual que vai ser qual que vai ser a equivalência patrimonial dessa empresa aqui, tá? Dessa da coligada. Isso aqui é o primeiro. O segundo, vocês têm aqui outras informações da companhia aqui que investiu, a quantidade de ações e tudo, e vocês vão aqui para mim fazer aqui a contabilização, né, dessa avaliação de investimento. E aqui na letra, no número 3, aqui, olha, tá vendo? Vai ser a mesma coisa. Você vai aqui, olha, eu tô falando que a companhia A, né, ela tinha uma participação relevante aqui na companhia B, e que o exercício encerrado em 31/12, a companhia B apurou um prejuízo de 40 mil, para você efetuar o lançamento aqui, né, da avaliação na companhia B. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou vai estar aqui dentro desse exercício que vocês vão fazer, tá? Então, o que eu vou disponibilizar já para vocês? Tanto esse exercício aqui lá no grupo, e vou deixar ele também lá no Sistema Faculdade para vocês fazerem e postarem esse exercício lá, tá? Porque todos esses exercícios que a gente forem fazendo durante o semestre, eu vou avaliar, somente a VA4, tá? Então, esses 10 pontos eu vou distribuir para vocês ao longo aí, né, do semestre com os exercícios, tá? Por quê? Tem que fazer exercício, gente. Quem não faz exercício não vai conseguir fazer prova. Então, já começando a colocar vocês aí para poder fazer o exercício desde já. Tá bom? Combinado? Entendido que tem que fazer o exercício? Não Sim. precisa nossa, eu não consegui fazer o exercício, vou entregar o exercício errado. Gente, não é essa questão. Eu preciso que vocês façam o exercício, né? E que vocês pensem no exercício, que vocês pratiquem, coloquem todo esse conteúdo teórico, que às vezes é chato de ficar ouvindo, mas colocar esse conteúdo teórico todo que a gente viu aqui na prática, que é aquilo que o exercício vai fazer, tá? Então, não se preocupe se vai estar certo ou se vai estar errado. O que eu vou avaliar são os alunos que entregaram, que tentaram fazer o exercício e postaram lá no Sistema Faculdade. Tá bom? Dúvida, pessoal? Professora, e quem perdeu o primeiro exercício? Tem alguma forma de fazer para recuperar? Quem perdeu o primeiro exercício, me chama no privado, que se for o caso, eu reabro lá no Sistema Faculdade para a pessoa fazer e postar. Tá? Perfeito, muito obrigada.
Nada. Aí, então, o que eu já vou fazer de uma vez, gente, para quem perdeu o primeiro exercício, não fez o primeiro exercício. Eu vou reabrir lá no Sistema Faculdade para vocês entregarem também até a próxima segunda-feira, tá? Sempre assim, na aula eu deixo o exercício para vocês poderem fazer e entregar na outra semana. Beleza? Pode ser sim? Sim. Então tá. Então é isso. Por hoje a gente fica aqui. Tá? Dúvidas, qualquer coisa, me chamem lá no privado. Beleza? Por nada, gente. Bom descanso aí para vocês, tá? Tchauzinho. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Muito obrigada.